hoje. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome e no amor de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos compartilhar a palavra de Deus, livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versos 14 a 20, e eu quero nessa noite, através dessa reflexão, buscar responder uma pergunta com os irmãos, e a pergunta é: onde está o Salvador? Apocalipse 3, versos 14 a 20, nós lemos assim a palavra do nosso Deus. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós pedimos ao Senhor agora, em nome de Jesus, que apliques essa palavra ao nosso coração. Como igreja do Senhor, nos reunimos e celebramos o teu nome. Como igreja do Senhor, abrimos a tua palavra, expomos a tua palavra, mas precisamos da operação do teu Espírito Santo, para que todos nós sejamos abençoados pela tua palavra, tendo-a aplicado aos nossos corações, cumprindo o propósito que ela tem. Então fala ao nosso coração, Senhor, ajuda-nos a entendermos aquilo que o Senhor quer de nós, para que possamos responder positivamente aos apelos do Senhor, e nos encontrarmos sempre vivendo de acordo com a tua vontade e descansando nossas vidas nas tuas mãos. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém? Onde está o Salvador? Essa é a pergunta que a gente quer responder com todo o conteúdo da mensagem, mas antes eu queria fazer uma outra pergunta para você. Na sua opinião, qual é o maior inimigo do cristianismo? Quando nós pensamos no cristianismo como essa proposta de Deus de levar a mensagem de salvação, a mensagem que transforma as vidas, a mensagem que muda a vida das pessoas, que leva as pessoas ao conhecimento de Deus, que leva as pessoas à salvação, qual é o maior inimigo do cristianismo? Pensou? Porque talvez cada um dos presentes aqui tenha uma ideia diferente sobre esse inimigo. Mas eu quero compartilhar com você a resposta que é a mais coerente com aquilo que nós temos visto de resultados na vida da igreja ao longo dos séculos. O maior inimigo do cristianismo tem sido o falso cristianismo. Aquilo que se parece com o cristianismo, como se fosse uma caricatura.
Você olha uma caricatura, ela se parece com alguém, você diz, olha, é fulano. Mas na verdade não é, aquilo não é uma foto, aquilo ali não expressa de fato quem a pessoa é apenas uma caricatura, é apenas algo que se parece, que faz lembrar, mas que não é a pessoa. Assim é o falso cristianismo. Isso porque as pessoas acreditam que são salvas por estarem vivendo esse falso cristianismo, e na verdade não são. Elas acreditam que estão vivendo segundo a vontade de Deus, que estão cumprindo o propósito de Deus, e na verdade não estão. O texto que nós lemos, ele se refere a uma igreja que pensava ter o Salvador. Ou talvez não devêssemos nem chamar de igreja. Talvez o texto dissesse respeito a um grupo de pessoas que pensava ser igreja, mas que na verdade não era, exatamente por não ter o Salvador. Porque quando falamos sobre a igreja de Cristo, nós falamos sobre a reunião de pessoas que foram salvas por Jesus Cristo, em cujo coração habita o Espírito Santo de Deus, e que se unem para se fortalecerem mutuamente e para promoverem o reino de Deus. Isso é igreja. Igreja não é apenas um grupo de pessoas que se reúne com a Bíblia na mão. Igreja é um grupo de pessoas transformadas. Então talvez esse grupo apenas acreditasse que era a igreja. Talvez aquele grupo que se reunisse ali, em algum tempo, tivesse a igreja com eles. Mas naquele momento, isso já não era realidade. Que igreja ou que grupo era esse? Onde estavam? A cidade de Laodiceia era um grande centro comercial. Então, Laodiceia se destacava em relação a muitas outras cidades daquela época. E nesse tempo, particularmente, se destacava em muito da cidade de Jerusalém, que vivia um momento de pobreza, de dificuldades. Inclusive, Paulo chegou a fazer um movimento entre as igrejas que ele fundou, para que levantasse uma oferta para ajudar a igreja de Jerusalém, muito próximo dessa época em que essa carta foi escrita. Localizada no entroncamento de 3 grandes estradas romanas, Laodiceia se tornou um grande centro bancário e industrial. Cidade, portanto, que tinha dinheiro. Nessa cidade havia uma grande fábrica de tecido negro de lã, um negócio caro, uma coisa buscada, pelo comércio, e, portanto, fazia com que rolasse dinheiro na cidade em função desse tecido negro, usado para fazer roupas, para fazer tapetes. Naquela cidade também havia uma escola de medicina, e essa escola de medicina ela produzia uma pomada que era utilizada para tratamento de ouvido, e também produziam um chamado pó frígio, que era utilizado na fabricação de colírios. Então, tudo isso fazia dessa cidade uma cidade rica. A cidade era tão rica que, segundo os historiadores, nos anos de 60 e 61 depois de Cristo, quando houve um grande terremoto naquela região e que destruiu algumas cidades ao redor, e também a cidade de Laodiceia, as demais cidades precisaram pedir dinheiro, apoio financeiro para o império, para poder se reconstruir. Mas Laodiceia não precisou. Eles reconstruíram a cidade com os próprios recursos, tamanha riqueza daquela cidade. Cidade rica, habitantes ricos. E, portanto, se os crentes daquela igreja eram oriundos daquela comunidade que era rica, esses crentes também eram ricos, e essa igreja também era uma igreja rica. E aí, quando a gente pensa nas grandes dificuldades da igreja primitiva, dos grandes desafios, pensar em uma igreja rica, uma igreja que tem recurso financeiro, a gente pode pensar, puxa vida, então ali o trabalho foi bem feito,
Ali não havia dificuldades, os recursos estavam à disposição, então a coisa acontecia, as pessoas eram socorridas, o evangelho era pregado. Essa é a expectativa, quando a gente pensa numa igreja comprometida com o Senhor Jesus Cristo e que tem recurso financeiro. Porém, aquilo que poderia ter se constituído em grande ferramenta para a expansão do evangelho, tornou-se um grande laço para aquelas pessoas, de modo que se ocupavam tanto das suas riquezas e do que elas possibilitavam que eles fizessem, que se esqueceram do que Deus lhes oferecia e da missão que lhes havia sido confiada. O que o texto nos dá conta é de que aquela igreja que tinha tanto recurso, tanto potencial, na verdade, não cumpriu a missão. Pelo contrário, se desviou daquilo que Deus esperava deles. A indiferença para com o evangelho era tão grande que daquela igreja, vejam só, não há menção nem de perseguição do império, nem de conflitos com as demais crenças da população e nem de heresias que buscavam corrompê-la. Quando nós ouvimos o Novo Testamento falar sobre as igrejas, nós sempre vamos encontrar algum problema, alguma coisa afetando a igreja. Ou era perseguição do império, ou era perseguição da população. A igreja prega o evangelho de Cristo, mas existe uma população pagã, existe um povo que sobrevive da venda de produtos, de imagens, de coisas para o culto pagão, e então o crescimento do evangelho colocava em risco os negócios deles, e eles perseguiam a igreja. Havia aquela situação de gente que acreditava no evangelho, mas não no evangelho genuíno, e aí queria misturar o evangelho com outras crenças e corromper o evangelho. Todas as igrejas citadas no Novo Testamento viveram algum tipo de problema assim. Mas quando o texto bíblico fala sobre Laodiceia, nada nesse sentido é mencionado. Então, aquele povo tinha um discurso de crente, tinha hábito de crente, tinha rótulo de crente, mas não era crente. Aquele povo vivia sem incomodar ninguém. O evangelho incomoda. Não é que o crente tem que ser chato, né? Um tempo atrás eu ouvi um pastor que ele chegava, são as coisas tristes, né? Ia para a rua de carro, aí chegava e colocava o carro dentro do estacionamento do mercado, ia resolver as coisas dele, resolver as coisas da igreja, e o carro ficava lá, não pagava o estacionamento, não estava fazendo compra nem nada. Aí um dia ele se distraiu tanto que deu a hora do mercado fechar, fechou o mercado, fechou o estacionamento, o carro dele ficou preso lá dentro. E aí o pessoal do mercado depois chamou atenção e tal, e aí ele chegou na igreja e falou que estava sofrendo perseguição. Eu disse, só a graça de Deus, né? Então, não, o evangelho não tem que incomodar desse jeito. O evangelho não tem que incomodar porque a gente coloca o som alto aqui e está incomodando o vizinho do outro lado. Não é assim. Mas quando nós vivemos o verdadeiro evangelho, a santidade do crente produz incômodo naquele que está vivendo contrário à vontade de Deus. Então, se a igreja não está incomodando em nada, eu me lembro de um professor do seminário falando sobre isso, né? Ele dizendo, as pessoas dizem que o povo brasileiro é um povo acolhedor, aqui a gente não tem perseguição na igreja. E aí ele dizia, será que não tem perseguição porque o povo é bom mesmo, ou porque a igreja não está vivendo da forma como deveria viver, né? Não está fazendo aquilo que deveria fazer, não está pregando, não está levantando a voz contra as coisas erradas que acontecem na nossa sociedade. Aquela igreja não incomodava ninguém. É assim que acontece com muitas pessoas nos nossos dias. Pessoas que são amigos do evangelho, pessoas que frequentam os nossos cultos, pessoas que gostam da nossa música, e alguns até adquirem os nossos hábitos e se tornam tão parecidos conosco que chegam a se tornarem membros de nossas igrejas. Mas isso é só por fora.
não viveram a transformação em Jesus Cristo, não foram impactados pelo poder de Deus. Então, essa coisa de as pessoas ficarem disfarçadas e parecerem com os crentes, acontece porque a vida está equilibrada, e às vezes até próspera. As pessoas adquirem um jeitão de crente, e elas chegam a acreditar que mesmo não estando vivendo a fidelidade a Deus, o fato de a vida estar caminhando bem, eles acreditam que é porque Deus está aprovando o jeito que eles estão vivendo. Então, às vezes, vivem a corrupção dos negócios, às vezes vivem a sua vida particular de forma imoral, às vezes vivem uma religiosidade que é só aparente, mas não tem comunhão com Deus, não busca o conhecimento de Deus, não tem interesse. Apenas esse momento social da igreja. E acreditam que Deus os está aprovando, porque está tudo bem, porque os negócios estão prosperando, porque os recursos estão vindo, porque a coisa está equilibrada. A gente não pode esquecer que a gente vive no universo moral. Então, aquilo que o homem semeia, ele colhe. Uma pessoa pode não ter fé em Deus, mas se ele é trabalhador, se ele é aplicado, se ele é inteligente, se ele faz as coisas certinhas, se ele anda pelo caminho certo dos negócios, os negócios vão prosperar. Isso não significa que seja aprovação de Deus. Aquelas pessoas da igreja de Laodiceia acreditavam que estavam vivendo segundo a vontade de Deus, que estavam sendo aprovadas por Deus, porque as coisas iam bem. O problema, meus amados irmãos e amigos, é que ninguém, além de você e Deus, pode avaliar como de fato a sua vida espiritual está. Se você chegar aqui na igreja e disser para mim que você está lendo a Bíblia diariamente, que você está orando diariamente, que você está tendo experiências com Deus, eu vou acreditar em você. Eu não tenho por que duvidar da sua palavra. Só você e Deus podem dizer se você está vivendo realmente uma comunhão com Deus, um comprometimento com o Evangelho ou não. O texto é uma grande repreensão do Senhor Jesus Cristo. Ele orienta a João a que escreva essa carta endereçada ao pastor daquela igreja. Escreve ao anjo da igreja e informa a ele como é que essa igreja está, sob o meu ponto de vista, aquilo que eu estou vendo, eu, o Senhor da igreja. Então, o texto é uma grande repreensão de Jesus. Jesus, cuja palavra é confiável, cujo poder é infinito, que criou e sustenta todas as coisas. Ele está mandando recado àqueles que se achavam crentes, que se chamavam pelo seu nome, mas que não viviam comprometidos com ele. Então, no verso 15, ele diz: olha, você é frio, ou perdão, você é morno, você não é frio e não é quente. Então, o frio podemos comparar com aquele que não compreendeu o Evangelho, aquele que persegue o Evangelho, que combate o Evangelho. Essa pessoa não ouviu, não entendeu o Evangelho. Alguns combatem o Evangelho acreditando que estão prestando um serviço a Deus. E Paulo foi um exemplo na igreja primitiva que viveu dessa forma. Perseguiu, matou e consentiu na morte de crentes, acreditando que estava fazendo um serviço a Deus. Mas por que então que Jesus diz que era melhor que eles fossem frios? Porque, na verdade, essas pessoas que estão perseguindo a igreja, que estão combatendo o Evangelho, porque não conhecem, quando eles chegam a compreenderem, eles mudam a direção. Então, a pessoa que persegue o Evangelho não é inimigo de Deus,
não é inimigo dos crentes. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. O que nós precisamos fazer é pregar o Evangelho para que as pessoas cheguem ao conhecimento. Então é melhor que seja frio, porque o frio pode esquentar. Seria melhor que fosse quente. O quente é aquele que vive a comunhão íntima com Deus, que proclama com ousadia o seu Evangelho. Esses são alegres e vibrantes na vida cristã e influenciam os que estão ao seu redor. Então Jesus manda esse recado: olha, era melhor se você fosse frio, se você não tivesse conhecimento nenhum, se você estivesse perseguindo a igreja, ou se você fosse quente, se você estivesse vivendo essa intimidade comigo, proclamando o Evangelho, vivendo a vida cristã com intensidade. Mas a verdade é que você não é frio e não é quente. Você é morno. Aquelas pessoas eram mornas, ou seja, elas eram indiferentes ao sacrifício de Cristo e à revelação da sua palavra por intermédio do apóstolo. O que a Bíblia está dizendo é que aquelas pessoas tinham ouvido falar, elas tinham conhecimento intelectual, mas elas não viviam de acordo com esse conhecimento. Elas haviam aprendido sobre santidade, mas não viviam a vida santa. Haviam aprendido sobre a necessidade de proclamar o Evangelho da salvação, mas não o faziam. Haviam ouvido falar sobre essa busca pela intimidade com Deus, mas viviam uma religião superficial. E aí Jesus diz: porque vocês são mornos, não são quentes nem frios, eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Da mesma forma como a água morna, ela produz essa náusea, né? Jesus está dizendo da mesma forma, esse crente que não vive a essência do Evangelho, não está comprometido, ele produz náuseas em Deus. Para aquele que nunca ouviu, ou não entendeu a palavra da salvação, há esperança do entendimento e de serem alcançados e transformados. A gente precisa só pregar, e pregar com objetividade, pregar com clareza. Então, quando a gente vai pregar o Evangelho, a gente não precisa estar preocupado em ensinar a Bíblia inteira para as pessoas. A gente precisa falar para elas sobre a santidade de Deus, sobre o pecado do ser humano, sobre essa separação e a mão de Deus estendida através de Jesus Cristo. Aquele que não entendeu ainda, ele pode entender, e entendendo, ele pode ser alcançado pela salvação. Para aquele que já se entregou e que está firme em Cristo, a esperança é a esperança da ressurreição. Eu já estou com Ele, estou caminhando com Ele, estou servindo a Ele, e se Ele não voltar antes da minha morte, eu vou morrer, meu corpo vai ser sepultado, mas quando Ele voltar, eu vou ressuscitar, vou ter meu corpo transformado e vou para o céu. É a esperança que é em mim, porque Cristo habita no meu coração. Mas para quem se mostra indiferente, depois de já ter conhecido a palavra da salvação, que esperança há? Não há outro plano de salvação, meus irmãos. O plano é um só, Deus não tem um segundo plano. Atos 4, verso 12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há outra forma de salvação, senão através da fé na pessoa de Jesus Cristo. O texto continua e no verso 17, o Senhor Jesus orienta então a João que escreva sobre essa percepção, essa dificuldade de percepção da realidade daquela igreja. Eles acreditavam que tinham tudo. Então, na minha versão, verso 17, o texto diz assim, olha: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Era assim que se sentiam. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E aí eu acho interessante
a criatividade e a sabedoria de Deus, né? Em pegar a realidade que aquela população que morava naquela cidade, que congregava naquela igreja, vivia, para mostrar o quanto eles estavam equivocados. Eles acreditavam que tinham tudo. Talvez imaginassem que Deus os abençoava porque eles eram bons crentes. Mas aí Deus diz para eles assim: olha, não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então, há um povo que se orgulhava da sua riqueza. Deus diz que a verdadeira riqueza está nele. Eu aconselho você a comprar de mim ouro provado no fogo, ouro refinado. Ele está falando: a verdadeira riqueza está em mim. A verdadeira riqueza não é essa que você tem nas suas mãos. Isso aí tudo é meu, está confiado a você, mas não é seu. É para você administrar e você está administrando mal. É um recurso que eu confiei a você, mas que não é seu. Você não vai levar isso para a sepultura. Você precisa usar isso de acordo com a minha vontade. Você não está fazendo isso. Você acredita que é rico, mas é pobre. A verdadeira riqueza está em mim e você precisa buscar isso. Há um povo que fabricava tecido caro. Deus diz: você precisa se vestir de pureza e santidade. Compre de mim vestes brancas para tapar a sua nudez. Quando Deus fala sobre a veste branca, Ele está falando: olha, você precisa abandonar o seu pecado. Não é a religião que vai mudar a sua vida. O que muda a sua vida é a caminhada comigo. Você precisa buscar viver uma vida santa, precisa se comprometer comigo. Não é religiosidade que vai mudar a sua realidade. Você precisa ser santo. Há um povo que produzia colírio medicinal. Deus diz: você precisa abrir os seus olhos espirituais. Compre de mim colírio, para que você veja. Porque esse colírio que tem na sua cidade e que te enriquece, ele não pode te ajudar a enxergar espiritualmente. Você precisa de mim. Deus está chamando a atenção daquelas pessoas para que elas escapassem desse engodo de uma falsa esperança de vida eterna. Deus está chamando aquelas pessoas para que elas abram os olhos para o fato de que vida cristã é mais do que religião. A vida é curta e muito em breve Deus nos chamará à sua presença para respondermos o que fizemos com a salvação que o seu Filho conquistou para nós com o seu sangue. Nesse dia, qual será a sua resposta? Quando você estiver diante de Deus e Ele perguntar: o que foi que você fez daquela salvação que o meu Filho conquistou com o seu sangue e ofereceu a você? Você abraçou essa salvação? Você entendeu que isso era algo muito precioso e, portanto, valorizou e se esforçou por ela? Mostrou que era a coisa mais importante que você deveria buscar? Ou você tratou essa salvação como se fosse uma coisa de só menos importância, uma coisa secundária? Onde está o Salvador? O texto diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Onde está o Salvador? Aquela igreja descobriu que ele estava do lado de fora. Eles acreditavam que Jesus estava dentro. Eles acreditavam que Jesus estava com eles. E aí, de repente, eles descobrem que Jesus está do lado de fora da porta. Ele está batendo, está do lado de fora. Talvez ele esteja também fora da vida de muitas pessoas que frequentam a igreja, que talvez sejam membros da igreja, mas que não se aperceberam ainda de onde Jesus está. João capítulo 1, verso 12, o texto diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome.
Mas é só acreditar, pastor? Então, hoje na classe nós falamos sobre isso, né? Uma das perguntas foi, então, acreditar em Jesus não é suficiente? O crer para a salvação é mais do que acreditar na existência de. Para que eu seja salvo, não basta que eu acredite que Jesus existe. Não basta que eu acredite que Jesus tenha vivido nessa terra, que Ele tenha morrido e ressuscitado. Isso não é suficiente. O crer para a salvação, ele implica em 3 Cs. O C do compreender, eu compreendi. Li, ou alguém me explicou, né, o plano de salvação, eu estava separado de Deus por causa do meu pecado, eu sou pecador, Deus é santo, então não dá para conviver, e eu sem estar em Deus, eu estou morto. Jesus vem para resolver esse problema. Ele se encarna, toma a forma de homem, ele entrega a vida dele na cruz, morre não sendo pecador e portanto não merecendo a morte, ele morre a minha morte, recebe sobre si a minha condenação, para que crendo nele, eu possa receber a sua justiça. Ele morreu e ressuscitou, e agora ele é Senhor dos vivos e dos mortos. Bom, então agora eu compreendi. É o primeiro C. Qual é o segundo C? O segundo C é de concordar. Eu compreendi aquilo que o cristianismo prega, mas eu acho que não é assim não. Eu acho que para ir para o céu eu tenho que reencarnar e continuar reencarnando. E aí a gente tem essa dificuldade, né? Porque a Bíblia diz que o que é da carne se inclina para as coisas da carne, o que é do espírito para as coisas do espírito. Então, se alguém cometeu pecado e se fosse possível reencarnar, reencarnou, bom, a carne se inclina para as coisas da carne, vai pecar de novo. Aí tem que reencarnar de novo para poder pagar os pecados da vida anterior, mas peca de novo, isso vira um ciclo vicioso, nunca acaba. Mas a pessoa pode dizer, não, eu não creio, eu compreendi, mas eu não concordei, não adiantou. Não completou os elementos da fé, do crer para a salvação. Mas aí a pessoa diz, não, olha, eu compreendi, eu compreendo e eu concordo. É isso mesmo, salvação é fé em Jesus Cristo, Jesus morreu pelos nossos pecados, então os 2 Cs já foram completos, falta o terceiro. Qual é o terceiro? O terceiro é de comprometer-se. Eu compreendi, eu concordei, mas se eu não me comprometer, se eu não me dispuser a viver dessa forma, não resolveu. Então, além de compreender, de crer, eu preciso me comprometer com isso. Eu vou viver de acordo com isso. Eu compreendi, eu concordei e agora eu me comprometo com esse Jesus. Eu vou viver para Ele, porque Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Se não há isso, então não há salvação. Jesus deu o poder para que aquele que crê nele e o recebe, seja feito filho de Deus. Jesus se comprometeu até a morte, para dar a mim e a você a vida. Ele não aceita menos do que essa mesma disposição, para viver a vida cristã. Ele exige um compromisso da mesma proporção, para que essa vida seja sua. Esse compromisso começa quando você abre a porta do coração e da sua vida para que Ele entre. Eis que eu estou à porta e bato. Você precisa abrir a porta e precisa convidá-lo para entrar, para ser Senhor. Não tem nada a ver com ser membro da igreja. Ser membro da igreja é uma outra coisa. É um processo. Salvação é ato de fé, em que eu abro o meu coração e recebo Jesus como Salvador. Você pode ir para o céu sem ter chegado a ser membro da igreja. O ladrão que foi crucificado do lado de Jesus viveu essa experiência. Não foi batizado, não se tornou membro da igreja. O nome dele não estava em nenhum rol de membros, mas Jesus garantiu que ele ia para o céu. Assim como tem muita gente que o nome está no rol de membros da igreja, mas não vai para o céu. Então, aquela igreja descobriu que Jesus estava do lado de fora. Onde está o Salvador?
Aquela igreja descobriu que ele estava querendo entrar, e olha só que coisa boa. Jesus não está aqui dentro, mas ele quer entrar. Jesus não está na minha vida, mas ele quer entrar. Jesus está sempre querendo entrar na nossa vida. Ele quer entrar na sua vida. Se você ainda não o convidou, se ele ainda não habita no seu coração, ele quer entrar. Não porque ele precise de você ou de mim. Ele quer entrar porque nós precisamos dele. Jesus ama você. E eu não conheço a sua vida. Eu não sei qual a sua história. Eu não sei se você tem feito coisas boas ou se tem feito coisas ruins. Mas eu sei que Jesus ama você. Porque o amor dele não depende daquilo que você faz. Depende de quem ele é. Ele ama você e quer abençoar a sua vida. João capítulo 15, verso 13. O texto diz assim, olha: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus deu a vida por nós. Ele não contou uma historiazinha de amor. Ele não fez um verso, uma poesia de amor. Ele não compôs uma música de amor. Jesus deu a vida por nós, para provar o seu amor. E agora ele bate a porta. Mas muitos se negam a atender a porta, porque dentro da casa da sua vida existe uma festa. E aí já tem muitos convidados. E se Jesus entrar, ele vai estragar a festa. Porque o que acontece nessa festa não é exatamente aquilo que Jesus gostaria. Jesus não entra na nossa vida para sentar no cantinho e ver as coisas erradas acontecendo. Ou ele entra e põe ordem na nossa vida, ou ele não entra. E talvez por saber disso, muitas pessoas estão ouvindo Jesus bater, mas não abrem a porta. Não querem convidá-lo para entrar, porque já tem outros interesses. Dizem não ter tempo para Jesus. O problema é que muito em breve não terão tempo para mais nada. E também não terão Jesus. A vida é curta. Jesus bate a porta do seu coração. Você deseja que ele entre? Aquela igreja descobriu que Jesus está e estará onde desejarmos que ele esteja. Onde está o Salvador? O Salvador estará onde você desejar que ele esteja. Na sua vida também é assim como na realidade daquela igreja. Jesus estará onde você quiser que ele esteja, dentro da sua vida e no comando dela, conduzindo-a para que ela caminhe bem, caminhe na direção de Deus e desfrute do bem-estar da comunhão com Deus e da certeza da vida eterna, ou fora e distante, sem interferir na sua vida, mas deixando bem claro que você está por conta própria, sem Cristo e sem salvação. Jesus está à porta, oferecendo mais uma oportunidade. Cada dia, uma oportunidade. A partir do momento que eu ouvi do Evangelho, cada dia, mais uma oportunidade. Cada pessoa que fala, cada música que eu ouço, cada convite que eu recebo. Mas ele só entrará se você convidar. Ele só entrará na sua vida se você desejar que ele faça isso, para que possa ter comunhão íntima com você. Ele diz: eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Onde está o Salvador? O Salvador estará onde você desejar. Então, você precisa responder essa pergunta agora. Na sua vida, onde o Salvador está? Você pode afirmar que ele está no seu coração? Ele está na sua vida porque você o convidou, ele é Senhor, e portanto, você não negocia a vontade dele, você apenas ouve, busca entender e entendendo coloca em prática? Ou você tem se comportado apenas como um religioso, que gosta de falar sobre Jesus e sobre as suas coisas, mas na hora de tomar as principais decisões na sua vida,
você coloca Jesus do lado e toma a decisão sozinho. Meus irmãos, cristianismo não é brincadeira. O que nós fazemos aqui, embora seja gostoso, seja divertido, é bom estar com os irmãos, mas esse ambiente gostoso, esse ambiente acolhedor, esse ambiente de amizade, de companheirismo, de confraternização, esse ambiente de boa música, de poltrona estofada, de ar-condicionado, ele não pode nos fazer cometer o mesmo erro da igreja de Laodiceia, de perdermos de vista quem somos e para o que estamos aqui. Somos a igreja de Cristo. Ele é o Senhor das nossas vidas. E aquilo que nós tratamos, o nosso negócio enquanto igreja, são almas, salvação, vida eterna. Não podemos perder de vista isso. Então você precisa responder bem essa pergunta. E se você, na hora de responder onde Jesus está, se você tem dúvida, se você não consegue responder com segurança que Jesus é Senhor da sua vida, de tudo que você é e de tudo que você tem, então talvez esse seja o momento de você reclinar a sua fronte, abrir o seu coração e fazer a oração de convite para que Jesus entre. Mesmo que você já seja membro de alguma igreja, mesmo que tenha muito tempo, a gente não pode brincar com isso. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero que você coloque a sua vida diante do Senhor. Queremos ser mais do que uma organização. Queremos ser igreja do Senhor. Porque a organização não vai para o céu. É a igreja que vai. Ó Deus Todo-Poderoso que está nos céus, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, que visites o nosso coração agora, esse lugar em que só nós e o Senhor conhecemos, e que às vezes nem nós conhecemos tão bem, e acabamos nos iludindo e nos enganando. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, que a partir da palavra que nós compartilhamos aqui, que o Senhor faça brilhar a tua luz em nossos corações, a luz que nos faz enxergar os cantinhos, que nos faz enxergar as gavetas, que nos faz enxergar as caixas, os lugares onde nós podemos estar guardando aquilo que não deveríamos guardar. Faz brilhar a tua luz, Senhor, nos nossos corações, para que nós possamos enxergar de forma clara aquilo que tem movido as nossas ações, aquilo que tem sido a real intenção e motivação nos nossos corações. E se ao olharmos, ó Deus, nós chegamos à conclusão de que não é o Senhor, que não é a vontade expressa do Senhor que tem nos conduzido, que não é a tua vontade que tem norteado a nossa vida, que a nossa confiança tem sido depositada em outra coisa ou outra pessoa e não no Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós te pedimos que tenha misericórdia de nós e nos ajude a mudar isso. Traz no nosso coração esse quebrantamento, esse arrependimento. Faça com que experimentemos essa dor de saber que estamos pecando contra o Senhor. Produz em nós, ó Deus Santo, esse amor que não quer errar, que não quer entristecer o Senhor. E então, ó Deus, leva-nos aos pés da cruz, para reconhecermos e confessarmos nossos pecados,
e para declararmos a nossa fé no Teu Filho Jesus Cristo, como nosso único e suficiente Salvador. Não permita, Senhor, que alguém saia desse lugar de culto, desse lugar de adoração, sem levar consigo a Tua salvação, sem levar consigo a presença do Teu Espírito Santo, a transformação que há na pessoa de Jesus Cristo. Que haja essa confissão e a declaração de que Jesus é Senhor de nossas vidas, para a glória do Teu nome. Opera assim, ó Deus, para que aqueles que ainda não eram, agora o sejam, e todos nós, como filhos de Deus, possamos viver como igreja do Senhor, não como a igreja do texto lido, não como a igreja de Laodiceia, que estava tão longe da Tua vontade, mas como a igreja que o Senhor idealizou, a igreja do Teu Filho Jesus Cristo, para vivermos a alegria da comunhão contigo, e abraçarmos o desafio, de levarmos a Tua palavra, no poder do Teu Espírito Santo, até os confins da terra, para que possamos, no poder do Espírito, completarmos essa obra, e sermos encontrados fiéis diante dos Teus olhos. É essa oração que nós fazemos ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus, o Deus que fala ao nosso coração, o Deus que inspirou e preservou a Sua palavra, para que ela pudesse chegar até nós, para que nessa noite nós pudéssemos estar aqui, lendo e meditando nela, e permitindo que ela transforme as nossas vidas. Eu não vou fazer apelo nessa noite, mas se você entrou nessa igreja, nesse culto, sem ter tido ainda um encontro com Jesus, sem ter confessado Jesus como Salvador, e nesse momento de oração, você disse para Deus: Senhor, eu quero a Tua salvação, eu quero dizer para você que mesmo você não tendo feito isso publicamente, se você fez com sinceridade de coração, Deus alcançou e transformou o seu coração. E aí, se isso aconteceu, se você realmente fez essa oração, se você pediu a Deus, eu gostaria que quando eu estiver à porta, no final do culto, despedindo a congregação, que na hora que você apertar minha mão, você diga assim: Senhor, eu entreguei minha vida a Jesus, eu quero me alegrar com você. Amém? Muito bem, meus irmãos, estamos caminhando para o final do culto. Eu quero destacar, tem sempre muita coisa acontecendo, e o Fique Ligado traz sempre as informações para a gente, mas eu quero fazer um apelo especial para as mulheres, fazer uma dinâmica rápida aqui, pedir que as mulheres se coloquem de pé rapidamente. Olha que grupo bonito, irmãos, só as mulheres, viu? Muito bem, deram uma olhada, que grupo bonito, podem se assentar. O recado é principalmente para vocês. Na sexta-feira, o Ministério de Mulheres vai estar promovendo um culto que tem como objetivo celebrar a Deus pela vida, pela criação, pelo significado, a importância da mulher na sociedade, na família, na obra de Deus. Então, você, mulher, precisa estar presente. Pastor, mas eu já tinha um compromisso. Olha, tenta mudar esse compromisso para um outro dia. É muito importante. Não será uma mera reunião, será um culto de celebração a Deus, pela bondade de Deus em ter criado a mulher. Agora, é claro que você não virá sozinha. Você precisa vir e precisa trazer a família. Traz o esposo. Aliás, essa semana será uma semana importante, né? Porque na quarta-feira nós vamos estar falando também sobre família, sobre relacionamento conjugal. Na última quarta nós falamos sobre o papel da mulher, né? Importância da mulher, papel da mulher no casamento. E nessa próxima quarta agora nós vamos falar sobre o papel do homem. Então as mulheres estiveram presentes e falaram assim: então a gente tem que ser submissa, né? Então tá bom. Deus falou, a gente faz, mas como é que o marido tem que viver? Então tem que trazer o esposo nessa quarta-feira. Então você tem que trazer o esposo na quarta-feira, para ele saber o que Deus espera dele, e tem que trazer o esposo na sexta-feira, para ele saber o quanto você é preciosa, para que ele saiba o presente que Deus deu a ele, quando colocou você na vida dele. Então, espero vocês na quarta-feira,
e espero vocês na sexta-feira, quarta-feira, 19h30, sexta-feira, 19h30, vamos estar celebrando o nosso Deus, celebrando a família, celebrando o matrimônio, celebrando a mulher, criação de Deus. Amém? Muito bem, então agora, aniversariantes, quem aniversaria de hoje até o próximo sábado, por favor, saia do seu lugar, venha aqui à frente, a gente quer orar por você. Tem alguém? Opa, aí já temos alguém. Mateus. Hoje é só o Mateus, gente? Ah, verdade, a irmã Fernanda também, ela está lá preparando a cantina, né? Então a gente ora por ela, ora para que Deus abençoe a vida dela e abençoe as mãos dela também, lá preparar comida gostosa para a gente. Você vem orando a Deus, pedindo a Deus uma bênção, pedindo a Deus um socorro, e nessa semana, nesses últimos dias, Deus moveu a mão dele, respondeu a sua oração, e você quer agradecer. Se você está vivendo essa experiência, saia do seu lugar, venha aqui à frente também, a gente quer orar e quer agradecer junto com você. Então, temos alguém que viveu essa experiência? Se não, o último grupo é o grupo daqueles que estão esperando essa bênção. É aquela luta que a gente está vivendo, que a gente diz assim, olha, humanamente falando, eu não dou conta. A gente sempre precisa do cuidado de Deus, né? Mas tem coisa que a gente diz assim, olha, agora, ou Deus opera aquele milagre, ou então a coisa não vai funcionar. Então, se você está vivendo isso, saia do seu lugar, venha aqui à frente, a gente quer orar por você, e a gente quer orar com você. Deus responde às nossas orações, independentemente de onde a gente ore. Mas o Novo Testamento nos faz compreender que Deus ele tem um interesse muito particular em conceder os pedidos que são feitos no contexto da igreja. E Ele faz isso exatamente para que a gente compreenda que não existe cristianismo carreira solo. O cristianismo vai ser vivido assim, na comunhão. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. É isso que Jesus diz. Então eu quero convidar a igreja que se coloque de pé. E aqui nós temos gratidão pelo aniversário do Mateus, aniversário da Fernanda. E nós temos pedidos. Senhor, socorre-nos. Feche seus olhos, vamos clamar ao Senhor. Santo Deus e Pai, nós te pedimos agora em nome de Jesus, que o Senhor receba a nossa gratidão, gratidão pela vida do Mateus, gratidão pela vida da Fernanda, que estão completando mais um ano de vida. Queremos te agradecer porque a vida é um dom do Senhor, a vida só existe por causa do Senhor. E então celebrar mais um ano de vida de teus filhos, é celebrar o amor do Senhor que se manifesta através deles, preservando suas vidas, conduzindo suas vidas, e abençoando a tua igreja através da vida deles, e a tantas outras pessoas, abençoando talvez pessoas que nem têm buscado conhecer o Senhor, mas que pela vida deles, pelo amor do Senhor manifesto na vida deles, têm sido abençoados. Nós queremos te louvar por isso. E agora eu coloco nas tuas mãos esses teus filhos que vieram aqui à frente, dizendo, precisamos de um milagre. Senhor, nós não pedimos porque achamos que merecemos, nós pedimos confiados na promessa do teu Filho Jesus Cristo. Foi Jesus quem disse que se pedíssemos, receberíamos, se buscássemos, acharíamos, se batesse a porta, se nos abriria. Então é isso que estamos fazendo agora, Senhor, colocando a vida de teus filhos diante do Senhor e pedindo em nome de Jesus que o Senhor manifeste o teu poder na vida dos teus filhos, de modo a que a bênção que estão precisando, o socorro que estão clamando, que seja concedido em nome de Jesus. Opera assim, ó Deus, para que teus filhos tenham seus problemas solucionados, para que tenham sua fé fortalecida, e para que a tua igreja saiba agora mais do que ontem,
que quando nós nos unimos em oração, então os milagres acontecem. Opera, ó Deus eterno, nessas vidas, para que nos próximos cultos nós possamos nos reunir aqui e tenhamos esses irmãos não no terceiro grupo, no grupo que vem para clamar pelo socorro, mas no segundo grupo, o grupo que vem para agradecer pelo socorro recebido. Nós confiamos no Senhor, confiamos no poder e no amor do Senhor. Por isso nós oramos e já agradecemos em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e as consolações e comunhão do seu Santo Espírito repousem sobre nós e sobre nós permaneçam desde agora e por todo sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Nós vamos continuar de pé. Os irmãos podem retornar para o seu lugar e nós vamos adorar o Senhor com mais um cântico e logo após eu estarei à porta despedindo os irmãos.